Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Fanfarra Operária Convida. Hoje em vozes temos João Gomes e temos Paulo Almeida. Temos como convidado o Sr. Francisco Rocha, conhecido por Chique Diz-me Xixim. É clarinetista, pianista, maestro, natural de Porto Esteu. Começa se calhar por uma pergunta mais calma, entre aspas. Qual foi o seu primeiro instrumento que tocou? Deve ter sido, não era campainhas de porta porque eu não chegava a ele, mas talvez um prato de plástico ou um tacho, uma tampa de um tacho, um pente. Acho que a minha madrinha, quando ia, ela tomava conta de mim quando era mais pequeno, e ela dizia que eu pegava qualquer uma coisa para tocar música, para fazer barulho, e ela dizia que também pegava assim num pente que tinha assim um cabo e depois punha, que era para pôr a partitura. Já tinha a ideia, depois, já tocava partitura. Continua-se a ler da mesma forma, mais ou menos, mas pronto, mas deve ter sido. Mas depois comecei lá, tinha um órgão, um tecladozinho pequenino, que ainda está lá, ainda trabalha, que era de meu irmão, só que eu a que me colava a ele. Trabalhava a ar, era tipo o sistema do acordeão, mas era elétrico já na altura, e eu acho que comecei a fazer barulho lá com este teclado. Então foi a paixão para as teclas, deve ter vindo deste órgão, e eu estive muito, e o meu irmão teve a bondade de ceder para ficar lá. Está lá na dica, vai para o museu depois, mas ainda está lá. E comecei depois no conservatório a ter aulas com o Gustavo Manan, tinha 5 anos. Não podia sequer estar inscrito, e o João, o Silva, que também é do Porto Esteu. Ainda na Rua do Gal? Sim, apanhou o conservatório ainda na Rua do Gal. E então o João pediu lá, por entre linhas e travessas, lá na altura o Gustavo, para me dar aulas. Tinha um miúdo que não sei, que tinha jeito, gostava muito de música, jeito devia ser pouco, é como hoje. E lá o Gustavo teve a amabilidade de aceitar. E às vezes quando me encontro com ele ainda lembras-te lá quando começaste, e foi na Rua do Gal com ele, tive aulas de piano. Depois fui para a Filharmónica, lá na Brianda Pereira, os Castelhanos, e o João era, não sei se, eu acho que ele já era o maestro lá, ou tocava lá, e foi também, o João deu-me aulas no conservatório, no terraço, mas aí já tinha idade para estar no conservatório, era clarinete e bemol, da requinta. E eu às vezes digo, olha, foste meu professor de requinta. E deu-me aulas também. Depois quando veio o Taraço para cá dar aulas, tive aulas de clarinete. Desculpa lá, tenho que perguntar. Na altura que tiveste aulas em clarinete e bemol, como é que conseguiste não perder o gosto pela música? eu gostava tanto, de lá que... E o professor também era bom, o João. Dava, na altura não havia muitos poucos professores cá, nem nas palhetas era ele que deu, porque eu tocava. Eu não sei, ele se calhar devia ter mais alunos, mas aquilo era para agarrar tudo. Tocava a flauta de bisel, na altura havia uma classe de flauta de bisel. O Carlos Medeiros, que era o professor, ainda tem lá umas fotos de audições que fazíamos, com muita gente que estudou da minha idade e mais velhos. Na altura no conservatório eu achava interessante eu adorava esta classe. Ainda hoje sou apaixonado pela flauta de bisel, toco em casa. Quer dizer, agora estou mais na via profissional, agora com o Chico Maravilhas. Também tem lá uma música que eu pedi ao Roberto para tocar, comprei uma flauta eletrónica e brinco com ela, porque adoro. Fomos aos Estados Unidos e fui a viagem toda de avião a tocar flauta, porque ninguém ouve, só eu que ouço, mas é dos instrumentos que eu adoro. Estou sempre a ver vídeos e eu gosto mesmo muito de tocar. E na escola sou professor de educação musical e obrigatoriamente os miúdos estão a tocar e estou sempre a tocar com eles, porque eu gosto mesmo de tocar. E toquei também a flauta com o Carlos Medeiros, e depois foi assim, nunca toquei nada de jeito, mas depois foi o piano que fiz o conservatório e ainda toco. E também, depois, mais tarde, também no órgão de tubos, também arranho para lá, dá para acompanhar as missas, e tenho tocado na Sé, também já estou há uns aninhos.
E o de resto, mas eu sou um curioso, e tudo que faz música, que é diferente, eu tenho que experimentar, tenho que ver como é que funciona. Eu gosto de pegar e de ver como é que. Não sei tocar nada, mas gosto de saber como é que faz som. Talvez, se calhar, por esse gosto, é que entrou depois de uma filarmónica. Sim, também, porque na Filarmónica, quem está a dirigir a Filarmónica é como se estivesse a tocar neles todos. E é este prazer que dá de fazer música, assim, em grupos. E é esta coisa que me leva a ter sempre esse gosto e de fazer sempre mais e diferente, e eu acho que é por aí, já que não consigo tocar nenhum jeito, ao menos peço a eles para tentarem tocar. Qual foi a sua primeira filarmónica? Na Brianda Pereira foi onde eu comecei a tocar. Depois na Associação Cultural. Ok. Teve influência familiar ou amigos? Sim, o meu pai tocava na altura, quando eu tinha 5 anos, meu pai tocava também clarinete e bemol, com a palheta virada para cima. Isto é muito importante que se diga. Eu já tive essas, não são discussões, mas já conversámos muito acerca disso, e até mesmo com clarinetistas, professores, e eles também dizem que lá fora no continente já ouviram de pessoas e já viram pessoas a tocar. E a explicação que eu achei aqui com o Zé João é que o primeiro músico cá nos Açores que foi montou com ela para cima e fez som. E depois, porque na altura que eu tocava na Brianda Pereira tinha 2 ou 3 músicos que tocavam com a palheta ao contrário, com a boquilha. Mas pronto, é interessante, mas eu toquei sempre virada para baixo. Isto na altura em que havia 2 filarmónicas no Porto Jordão, não é? Sim, na altura já chegou a haver 3, mas eu sou da altura só dos Castelhanos e dos Canos, Santo António e a Brianda Pereira. E sentia aquela rivalidade que havia? Não, para mim nunca houve rivalidade, apesar de tocar numa e saber que eu tinha amigos, e eles todos tinham, é tudo da mesma freguesia, como os clubes de futebol, mas lembro-me do meu pai dizer que o meu avô não deixava, tipo aquela família, as pessoas não entravam sequer na cidade. O meu pai acho que depois entrava, porque depois tocava nos grupos, nos teatros, e aquilo depois havia pessoal que levava aquilo mais a sério, outros mais assim na brincadeira. A rivalidade na brincadeira, ainda hoje a gente brinca com isso, mas nunca senti isso. Até toquei, por exemplo, quando era mais pequeno, convidavam-me para tocar nos intervalos dos teatros. Era assim, tinha uma tia minha que tocava acordeão, tocava lá no espetáculo, a gente chamava o espetáculo do Barreiro, e dos Castelhanos também tocou, e então levavam-me, era mais pequenino, não me conseguia aguentar aquele tempo todo a tocar, mas levavam-me e tocava lá nos intervalos. Mas depois, com 14 anos, já, salvo erro, fui tocar tinha amigos meus a tocar no Teatro dos Leões, até inclusive em 94 fui aos Estados Unidos com eles, foi a única vez que tinha estado, para além desta que fui agora a semana passada, e foi com o Teatro dos Leões, e fui tocar, e tinha amigos lá, e sempre tive, e sempre vou ter. Apesar de sou de Barreiro, joguei no Barreiro, nunca joguei nos Leões. Quando vemos na América em 94, lá nos torneios, digo que também já joguei nos Leões, mas pronto, mas toquei também no Teatro dos Leões, quer dizer, no Teatro do Barreiro e da Brianda Pereira. Nunca cheguei a fazer parte mesmo do teatro, porque tocava, levavam-me no intervalo e tocava ali uma musiquinha enquanto eles mudavam de roupa, acho eu, já nem me recordo disso. Mas no Teatro dos Leões toquei até mais de que 1 ano. E pronto, para mim a música é acima dessas coisas todas, mas ainda acho que hoje em dia deve haver pessoas que têm essa coisa assim, sou só deste, não olho para aquele, não, isto para haver rivalidade tem que haver os dois, por isso, porque aqueles têm que morrer ou aqueles têm que, assim não há piada nenhuma. Lembra-se a sua primeira vez que tocou na banda? Não, isso são perguntas difíceis, não me lembro. Eu sei que comecei, eu tenho uma fotografia, a Brianda Pereira foi a São Jorge ao topo, contam essas histórias, meu pai contava, e eu tenho lá fotos que eu tinha 5 anos quando fui, mas aí não tocava nada. Eu tenho uma foto como trompete, o Almeida lembra-se que tocou comigo num grupo que tínhamos, Ad Libitum, não era Ad Libitum que se chamava, e então às vezes brincávamos com o Paulo Borges, é trompetista, ele é trompetista, ele toca trompete, deve ser trompetista. Estou sempre a brincar com ele, quer dizer, eu e o Almeida estávamos sempre a cascal, e eu dizia, se quisesse tocar trompete arrumava-te, mas pronto, mas foi o primeiro instrumento, até lá uma fotografia com trompete, mas eu acho que nunca toquei. Quando tinha 5 anos, se calhar o que eu conseguia levar, e então ia lá, tinha a farda e um trompete, mas tocar trompete nunca, mas já experimentei, mas não. Não. Eu se calhar ia dar e depois ia envergonhar muitos, por isso eu mas depois foi o clarinete na banda.
tinha o piano e tinha então a filarmónica consigo. Foi fácil conciliar esses dois Isso é sempre fácil. E também jogava futebol, ia para lá, para o campo com eles, mas também joguei futebol e tinha o conservatório, tinha a escola e fazia tudo. Hoje em dia, às vezes, os pais, pois que ele tem muita coisa, pois eu também tinha. Mas mal, eu acho que não faz. Acho que deve-se ponderar, mas já há tempo para tudo. Eu sou a favor dos miúdos fazerem desporto. Mas acho que devia ser obrigatório fazerem parte de uma instituição cultural, ou então a música eu acho que faz bem a toda a gente e ajuda na matemática. Não me ajudou muito, mas eu sei que há provas que ajudam. Vamos então fazer a nossa primeira pausa, ouvindo a Marcha de Rua, em que titula-se como homenagem aos bombeiros voluntários de Alexandre Fonseca.
estavas a falar um bocadinho de professores que te marcaram ao longo do teu percurso. Falaste do Gustavo Van Manen, estavas a falar também do Zé João, obviamente. Quais foram os professores que ao longo do teu percurso todo, e não estou a falar só de conservatório, influências que te marcaram assim mais que assim, de um momento para o outro, vêm os nomes já à memória? Pois, eu falo sempre mais do conservatório porque era a área que eu gostava, e na escola se calhar podiam ter marcado mais fisicamente nesta área, mas claro que tive professores na escola também. Ora, do primeiro ao quarto ano foi sempre professoras de Natal, era Maria de Natal, acho que foi sempre, tive professoras de Natal. Mas que recordo também sempre, mas mais no conservatório, o Gustavo, como foi o primeiro professor, mas depois fui aluno de piano do Mário Coelho, deu-me aulas de piano, e depois o José Gabriel, no primeiro ano que veio cá, a Ana Marie também deu-me aulas de piano, que é do Porto Judeu, a filha do Simões, e depois o José Gabriel, e depois veio o Grigori, chegou naquela altura, que foi aquele professor que teve mais tempo comigo, e eu acho que deu-me quase da parte do piano em si, e da música em geral. Foi aquele professor que também teve mais anos comigo, e eu recordo-me que ele, quando chegou, o José Gabriel, que agradeço isso, porque ele foi sincero, ele disse: olha, chegou cá um professor ucraniano, e pá, tens que ir tocar para ele, e ele é um espetáculo, vais gostar, e ele acho que vai gostar de ti, e foi a partir daí, fiquei a estar com o Grigori até acabar. Havia lá outros professores, depois a Olga chegou também, que hoje em dia é colega, e gosto muito dela, mas nunca tive aulas com ela. Mas pronto, mas o Grigori é que foi que me acompanhou ali no instrumento. Na formação musical, o João foi meu professor. Tive aulas também com o Anthony Barcelos, também foi o meu professor na Rua de Gal, que era o professor de Educação Musical. A Lúcia Coelho também na altura, no início, e depois o Fernando Soares foi aquele que teve mais tempo, também que adorava, e depois criámos assim uma relação até mesmo muito próxima. Ele era muito... Depois cheguei a tocar com ele, eu recordo-me que íamos sempre tocar juntos, ele, o Zé João. Havia mais músicos, não quero estar aqui a dizer nomes para não me enganar. Na missa fazíamos sempre a missa nos altares e da Serreta, e o João levava-me sempre, e foi uma oportunidade de tocar com ele. Ele já estava mesmo no fim da carreira, estava quase reformado. Ele estava sempre a brincadeira, ele quer dizer, acho que ele levava, a vida dele era uma brincadeira ao sério, mesmo nas aulas, e era um espetáculo. Um professor que eu adorei e ficou-me sempre marcado. Então ia sempre ver as minhas audições e os concertos quando fazia de piano, e depois tinha sempre aquela brincadeira de dizer: isso é tudo em dó, isso é fácil para ti, tipo, que só tocaste nas brancas. Estava sempre a brincar com isso, brincava sempre com isso, e ainda hoje conto imensas. Ele tem histórias que nunca mais acabam, que eu passei com ele, e que os outros também. O João também conta muitas histórias, que tocou muito mais tempo com ele e que conheceu muito tempo. Depois tive a Anabela Mancebo também, que ainda hoje em dia, e também foi uma fase muito boa, e gostei muito. Na altura tinha acabado o curso, e quando veio foi professor lá no complementar de formação musical, também adorei. E deixa eu ver se me estou a esquecer de mais. Estou-me a esquecer de mais gente. O Ostap também, acho que no oitavo ano de formação, o Ostap completava o horário e também foi meu professor de formação musical. Eu acho que não me esqueci de ninguém. O Tarazzo foi meu professor de clarinete, e estudei 2 ou 3 anos, eu acho que foi 2 anos de clarinete, e depois vi que era bom ficar só no piano. Mas na altura acho que ou tínhamos que ter segundo instrumento, ou eu, como tocava clarinete na banda, tive uns anos, mas não dava. Aquilo tinha que se fazer muita força para separar. E depois teve uma altura que deixei e fiquei só no piano, e acho que foi o melhor que eu fiz. Eu agora na banda nunca mais peguei no clarinete. Eu ainda teve uma altura que comprei um clarinete de brincar de plástico, e às vezes nos pezinhos ou lá nos bodeleiros ia brincar, mas depois não. Disse: eu vou só dizer como é que se sopra, eles lá sopram, e não, vou para a percussão, ou vou à frente. Eu até agora, por motivos de saúde, agora nem sequer bem à frente se vou, porque eu tenho um pneu sempre em baixo. Agora estou com artrose, e quando estou-me a sentir bem vou, mas eu tento evitar, e nunca mais fui tocar na percussão. Por um lado foi bom, porque assim obriga os outros a estarem. Mas tem-me afastado. Mas também gosto muito da percussão e daquela parte ali
de trás da banda, as lâminas e essas coisas também sempre, se calhar, era um instrumento, se não tivesse à frente a dirigia-me para lá e ia brincar lá com eles, que tem lá muita coisa para brincar e muita coisa interessante. E acho muito preciso. interessante. Pois é preciso, e eu acho mesmo interessante. E tem muita coisa para explorar ainda. Acho aqui que as bandas ainda deviam, mas é tal coisa, na altura era quem não tinha jeito ia para a percussão, e agora precisamos e já tem muitos bons músicos. Eu acho que foi uma das coisas que ainda não falamos, mas desde que o festival eu lembro-me no primeiro festival de bandas que fizemos no Porto de Deu, trouxemos o Cristiano Silva. Ele veio cá, era professor de percussão, e não ouvia bem pouca gente a tocar. Ele na pauta, na percussão, e pouca gente a tocar percussão. E ele na altura fez lá uma apresentação, tocamos só uma marcha, que a banda do festival já existiu no primeiro ano, tocamos uma marcha só, que eu dirigi. E o Cristiano, aquilo não estava nada combinado, só que ele disse: era interessante para essa malta cativar. E ele fez lá uma parte só com caixas, timbalões, só com peles. E ele fez, e aquilo na altura, as pessoas quando viram aquilo, tipo, e a partir daí acho que as bandas todas deram um salto. E depois, hoje em dia, tem miúdos que já são homens, que começaram lá pequeninos, e acho que foi uma coisa muito boa, que não devia parar, devia continuar, mas foi uma das coisas que eu notei. Nos outros naipes também, eu lembro-me que nas trompas e trombones, também na altura que andávamos no conservatório, tu lembras também que não havia professor. E agora hoje em dia é muito mais fácil, e ainda há naipes em falta, mas estamos muito melhor do que estávamos na altura. Sim, há 20 anos já. Sim. Havia alguns instrumentos essenciais que eram uma miragem para nós. Antes de avançarmos aqui, e vamos falar também do festival e da banda da Associação Cultural, mas para finalizar aqui um ponto, ao longo do teu percurso nunca pensaste em seguir depois a carreira de pianista? O meu professor na altura queria-me era matar, e foi uma das coisas que eu, quando acabei o conservatório, fiz o exame na altura. Hoje em dia já se faz, mas na altura eu podia ter feito só o exame, mas fiz concerto. Agora, hoje em dia, já acho que chamam a prova final e já fazem com convidados, até tem que fazer. Acho que agora está, não sei se é obrigatório, mas sei que é desta forma. Na altura não era, e eu lembro-me que fiz 2 exames. Fiz concerto no Centro Cultural, e depois fiz no outro dia, não era para fazer nada porque já tinha feito, mas estava cá presidente do Conservatório de Ponta Delgada, e era muito amiga com a Anabela, e deve ser ainda, e acho que foi a Anabela que falou com o meu professor, e o meu professor disse: está cá a presidente, não sei, pediu que gostava de te ouvir tocar, infelizmente não teve ontem. Disse: olha, vais repetir o exame. Lá fui eu para a sala 7, que era a sala de eleição lá era que tinha o melhor pianinho lá no conservatório na altura, que eu recordo todos os dias aquela sala, tinha uma vista espetacular. E lá fui eu para lá e fiz o exame. Depois esteve lá, acho que o júri também foi, ou que te faltava a parte dos estudos. Eu sei que voltei a repetir o concerto que tinha feito no dia antes, fiz mais uma vez. Mas depois a seguir já havia concursos na altura, e eu arranjava sempre uma desculpa para não sair daqui da terra. Pronto, foi uma das coisas que já me arrependi, se calhar aqui. Agora já não penso que é nisso. Mas depois na altura podia ter seguido, eu acho que tinha capacidade, segundo o que os professores e o que as notas diziam, mas na altura não fui. Já estava, porque eu, quando acabei o conservatório, já estava a dar aulas lá. E depois aqui há tourada, já há festa, há tudo, já tinha a vida quase aqui, juízo menos. E os meus pais diziam, e por acaso não era... porque às vezes há pessoal que tem mais dificuldade, neste caso não era bem isso, era eu que não queria isso, não tinha juízo para pensar nisso. Não tinha juízo para pensar, mas também havia, se calhar, como estás a dizer, um objetivo que mesmo que fosses seguir a parte de estudo, de voltar sempre. Sim, isso sem dúvida, sem dúvida que não saía daqui, não saía nem sai hoje, nem que, não há nada que me faça virar isso, porque eu agora estive nos Estados Unidos. Aquilo é muito bonito, é muito grande, mas uma semaninha, 2, para mim está, e não há nada mais bonito que a nossa terra, que a minha terra. Para mim, não é qualquer um sítio, felizmente já estive em muitos cantos do mundo, e vejo, acho que há 2 anos estive na Grécia, também é muito bonito,
mas a minha terra é 3 vezes melhor que aqui. E foi uma das razões, não sei. Olha, tem uma sobrinha minha que está a estar agora na Suíça e eu, tipo, se me perguntarem a alguém, a algum amigo ou um familiar, eu quero é que toda a gente vá estudar, porque eu acho que é a melhor coisa que se deve fazer, e foi aquilo que eu não fiz, e se calhar uns anos depois arrependi-me. Olha, fiquei efetivo este ano, depois de há mais de 20 anos que estou a trabalhar, e foi por uma das razões. Se tivesse ido na altura já estava com a vida resolvida nesse aspecto há muito tempo, mas pronto, agora não posso fazer nada. Depois fiz a personalização, foi por Universidade Aberta, andei aí por um lado e para o outro. Pronto, se calhar fiz coisas que se tivesse ido para fora não tinha feito, e agora não fiquei com isto na cabeça, já esqueci, pronto, mas na altura se calhar, se me perguntasse, devias ter ido, devia, mas não fui, mas pronto, agora, mas arrependido também não estou assim, caramba, não, agora felizmente estou muito bem, por enquanto, enquanto tiver a saúde como está, se for andando, e não me queixo da vida. Vamos ouvir o segundo tema da tarde, vamos ouvir uma marcha de procissão de José Alberto Pina, intitulada Promessa.
Chique de Pichichinho. O que é que vou assumir depois mais tarde a banda Filarmónica de Porto Estão? Eu estava a trabalhar na altura, estava a dar aulas na escola de música. Eu acho que o Paulo Borges também estava nessa altura. E estive lá durante 2 anos. O José João, que era o maestro. Depois, entretanto, o José João teve, não sei, por razões familiares. Eu sei que teve que sair. A associação teve o Eugénio Simas teve a dirigir a banda não sei quanto tempo, mas e depois o Eugénio saiu e o José João voltou. E há que tempos que eles já estavam a dizer, tu é que vais pegar, e eu dizia que não tinha tempo, e naquele formato, na altura que eles levavam, não era muito bem as minhas ideias. E disse, está bem. E lá numa conversa lá com o João de Couto, que era o presidente da associação, e com o José João, que era o mestre na altura, eu disse, está bem, eu pego na banda, mas nestas condições não, se for da maneira que eu acho que deve ser, eu pego na banda. E o João, na altura, lembra-me que ele disse, então pões isso tudo num papel, que ele gosta das coisas todas muito, ele é muito desorganizado, pões isso num papel e dás e a gente vê. E então lá, eles na altura ensaiavam acho que uma vez por semana, e disse, isso está fora de questão, se for 2 ensaios por semana, se não houver intervalo no meio do ensaio, e foi algumas condições. E pronto, e continuei, fiquei a partir daí, acho que isto foi em 2008, salvo erro. Até agora fiquei com a escola de música e com a banda, desde essa altura, que já deve ir para uns 17, não é? 16 ou 17 anos. Eu em matemática não era muito, não sou muito bom, mas deve ser assim. E a partir daí peguei na banda, mas foi aquela coisa, estava na escola de música e vais pegar. O João também já estava doido para passar a batuta. E pronto, ele continuou a tocar e peguei na banda e até hoje não houve assim mais razão nenhuma. Estava lá na escola e foi experimentar. E nestes 17 anos que como mestre, qual foi o ponto mais alto que sentiu? O ponto mais alto foi o ponto que entrei. A banda, acho que as bandas todas, mas eu falo pela experiência que tenho, que é só daquela. Apesar de já ter dirigido outras bandas, um ensaio, um concerto, assim, poucas coisas, mas a banda nunca está igual, e quando pensamos que está o ponto mais alto, eu acho que não há, e quando a gente pensa que está no ponto mais alto, no outro dia é conforme. E depois as bandas têm miúdos que vão estudar, vão continuar os estudos, tem uns que deixam de tocar por outras razões quaisquer, outros que começam, e a banda está sempre em movimento. E isto é interessante, e já falei com muitos maestros, outros maestros, e eu até já tive essa pergunta, porque mas o que é que se pode fazer, e não acho que não há cura para isso. O Henrique Pilhoto, que foi um dos grandes professores da direção que eu tive nas poucas formações que tive com ele, mas que é uma pessoa que ensina muito e que sabe muito. E tínhamos muito essa conversa, que eu às vezes não é só nas formações, é nas conversas que tenho, e que eu aproveito muito quando estou com outras pessoas, outros maestros, é perguntar essas coisas, como é que se faz, aquilo não há receita para isso. E ele disse, as bandas estão, é assim, é normal, tem sempre, este ano por exemplo tem 4 alunos que vão entrar na banda. Eles vão entrar na banda, mas eles não estão. A banda, se estivesse a tocar peças de grau 4 ou 5, eles para tocar aquelas peças num ano não ficam, e eles só têm aulas comigo. Alguns, o que eu tento fazer é empurrá-los para o ensino artístico, porque dá uma grande ajuda, mas também não resolve o problema. As bandas criam os músicos todos a tocar na hora, mas isto não é possível na nossa realidade. Por isso as bandas, e depois quando o naipe está ok, o outro está mais desfalcado, e nunca tem. Se calhar já teve parte eu falo da banda do Porto, teve alturas que se calhar já esteve mais equilibrada, mas se calhar nunca teve com naipes específicos tão bem como está agora. Isto é sempre assim, e nunca saiu amanhã. Como é que vai ser? Nem eu, e acho que ninguém sabe, não é? A realidade é assim. Eu acho que há 17 anos que eu estou na banda, nunca fiz um ensaio com os músicos todos, nem um concerto com os músicos todos. A gente ensaia 2 vezes por semana, só para terem essa ideia. Há sempre alguém, aconteceu alguma coisa, alguém que não está, e são 17 anos, não é? E a banda nunca tem os mesmos músicos de um ano para o outro, há sempre um, porque isto é uma coisa boa que tentamos implementar lá, não há problema de não querer tocar a música ou de não poder, mas eles dizem, olha, este ano não contes comigo, e a gente já sabe que
ou então vais contar menos, mas isto é importante também, é uma das coisas que é a responsabilidade, tenta-se incutir, não é fácil, mesmo dos miúdos mais novos, por isso é que é bom, mesmo que seja noutra instituição qualquer, noutra atividade qualquer, mas a responsabilidade de ter que ir, ou quando não for avisar, e ainda hoje temos problemas, que isto, ainda hoje lá na banda, tem 2 ou 3 músicos, como quem diz 4 ou 5 ou 6, que ainda pensam que não diz nada, mas não custa nada, mas se for outra coisa, quando se vão jantar à casa do amigo e não forem, tem que avisar, não tem que avisar, avisa. Claro. E é a mesma coisa, às vezes, esta coisa, mas isso que se aparente, ou então vê-se quem tem jeito para ter responsabilidade ou quem não tem jeito, mas pelo menos é uma das coisas que se tenta incutir nos mais novos, pelo menos. Ser maestro na sua própria freguesia deve ter sido um orgulho enorme. Sim, para já eu gosto muito da minha freguesia, claro que foi um orgulho e é para aquelas pessoas, eu já considero a banda uma família, porque passamos ali muitas horas e claro que sim, é um grande orgulho. Destes 17 anos, sinto que houve uma evolução muito grande na banda. A nível do trabalho, sim. Da qualidade, também acho que sim, mas isto aí as pessoas é que têm que dizer isso, mas porque às vezes os músicos estão, porque a gente faz isso, faz aquilo, mas eu tento sempre, eu posso dizer, se calhar é a banda que trabalha mais, é ela. Isso posso dizer ou que faço para trabalhar mais. Agora, se é mais, se é menos, isto não interessa, porque estamos ali para trabalhar só para eles, e aquilo, porque eles não ganham nada com isso. Eu digo que sou o único funcionário da associação e neste momento sou, mas eles, a gratificação que o músico tem depois, que eu posso dar a eles, é fazer com que eles façam bem, depois para serem aplaudidos. E esta sensação que muitas pessoas não sabem, muita gente sai no carnaval e se calhar consegue perceber um bocadinho o que é isso, mas quem não vai para cima de um palco e ainda recebe um aplauso não sabe qual é a sensação, e é o pagamento que eles têm. E acho que também da parte dos bailinhos já, porque a gente gosta de sair, gostam porque depois aquela sensação só sente quem está lá em cima. Quem aplaude, mas não tem outras sensações, claro, a ver o concerto, que também são muito boas, mas lá a fazer parte é sempre diferente. Na sua opinião pessoal, como é que vê o futuro das nossas bandas? Pois, as bandas este ano, vamos falar se calhar do festival ainda, mas este ano o festival abriu-se inscrições como fazemos todos os anos, e este ano o festival não se irá realizar. As bandas, para aquilo que se falou lá na reunião, para aquilo que eu percebi, as bandas estão um bocadinho, não sei se é da parte diretiva, essa parte mesmo dos músicos. A nossa banda tem estado a trabalhar, mas também é tal coisa, porque tem 2 ou 3 que estão sempre a puxar para aquele no caminho certo. 2 ou 3 são mais, a gente tem sempre um núcleo e eles estão ali porque gostam de tocar música, às vezes mesmo porque mas a direção não tem direção. Aquela banda nasceu sem direção, foram os músicos de 2 bandas que quiseram tocar música. Claro que é preciso a direção, é preciso os instrumentos, mas acho que é preciso a vontade de tocar música. Se houver vontade de tocar música, até sem instrumentos se faz. Eu acho que e às vezes se calhar é quem eu acho que não é culpar ninguém, mas as pessoas que dizem, na altura que eu peguei na banda, só para dar como exemplo, tinha pessoas que diziam, mas começamos a fazer concertos nós a organizar, era concerto de apresentação do repertório, e tinha sempre 2 ou 3, até alguns músicos que diziam, mas para que é que vamos fazer, não vai aí ninguém? Está bem, mas ninguém é certo que não vai, mas a gente vai fazer, e depois as coisas vão aparecer, e depois as coisas acabam por acontecer, mas primeiro tens que trabalhar para isso, e acho que o foco que eu tento manter e a mensagem que eu tento passar aos músicos, todos os ensaios eu digo a eles, eu vou para lá brigar com eles 2 vezes por semana, e eles vão, aqueles que gostam de tocar música, porque eles sabem que eu vou brigar no bom sentido, que eles vão ser melhores, eles estão a aprender e o resultado vai ser melhor, e depois as coisas acabam por aparecer. Vamos fazer aqui mais uma pausa musical para ouvir uma peça de concerto de John Wasson que titula-se como Silver Celebration.
Francisco, para além da banda da associação das escolas, que já estás lá há 17 anos, e da tua curiosidade sobre como é que funciona tudo o que anda à volta da música e de todos os instrumentos, sempre foste uma pessoa extremamente ativa em inúmeros projetos musicais. Não vai abordar nem sequer me metade, senão a gente ficava aqui até às 7 da tarde. Mas neste momento, quais são assim os projetos musicais que estás envolvido que te roubam assim mais tempo? Pois, neste momento eu estou a começar uma carreira na vida artística. Agora faço parte do projeto novo dos Fala Quem Sabe, que é o Fala Quem Sabe, mais o Chico Maravilhas e o seu órgão a pilhas, que é uma coisa que eu estou a achar muito interessante, porque eu toco teclado, não é piano, mas é teclado. Como tive que comprar um teclado especial, também canto, nunca tinha cantado. Também canto porque aquilo está ligado ao teclado e aquilo faz umas vozes muito até gosto de cantar para aqui, para ali. É sempre ligado ali. E foi um projeto que o Roberto, eu fiz parte do Ravenu aqui há muitos anos com ele, que era assim um bocadinho parecido com o projeto que temos agora. Na altura eram músicas não eram nossas, músicas na altura que estavam a ser mais badaladas, mudávamos a letra. Agora o Roberto fez as letras e eu musiquei 13 ou 14 temas que fazem parte desse espetáculo, e estou a achar super interessante, porque a banda sou só eu e o meu órgão a pilhas, aquilo está tudo gravado. Eu toco uma das pistas, aquilo apetece-me a tocar piano, toco piano, tiro o piano lá, e foi uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi gravar aquilo em estúdio, gravei em casa e depois foi gravado Mas no estúdio. Que tocar. Eu toquei bateria, baixo, guitarra, Não. Também dá, mas não sei trabalhar desta forma. Então achei piada que disse, vou tocar bateria, tudo nas teclas, mas fiz a parte da bateria, do baixo, aconselho-me a tocar guitarra, alguma coisa, saxofone, essas coisas todas ali nos teclados. Gravei aquilo tudo a pistas, eles gravaram as vozes, que vão sair depois as músicas, ou vão estar a sair, e depois ao vivo toco ali por cima, consola com aquilo e canto, mas é um projeto diferente. Claro que é que eu já os conheço há muitos anos, a gente tem-se divertido imenso, apesar de ter começado, estreou aqui há 15 dias, talvez, há um mês, mas pronto, é um dos projetos que agora está-me a roubar o tempo todo, mas também agora acredito que depois está gravado, já está gravado agora, ensaiado mais ou menos, e agora vai para as ruas e para a estrada. Pronto, é um dos já projetos. Tem atuações? Muitas. A minha mulher acho que vai-me pôr fora de casa, porque aqui na ilha até nem tantas. Vamos agora fazer, já estreamos no Centro Cultural, e agora temos dia 30 nos Altares, e depois acho que 2 ou 3 festas de verão cá. Nos Açores, a SATA, eu acho que vou ficar mesmo a dormir lá na SATA. Não, deve ser os fins de semana quase todos. Pronto, é o projeto que assim que vai-me roubar mais tempo agora este verão. Também faço já há muitos anos parte de um agrupamento que faz animações de casamentos. Nos espetáculos Fala Quem Sabe, que faço funerais e divorcios e batizados também, mas pronto, mas é mais casamentos, que é o ZAM, que já faço parte de um agrupamento que já existe também há alguns anos, não sei se é preciso nos anos que existe, mas tem feito. Sou organista também na Sé. Aos domingos que estiver cá irei tocar lá certamente, também já estou há alguns anos. Mais coisas que tenho um projeto que não ensaiamos porque ninguém tem tempo para ensaiar, que é o Charangaço, que é uma charanga, aquilo é mais ou menos uma charanga, mas mais porque está preparada para tocar em palco também. Charangaço, temos concerto vamos fazer na abertura das Joaninas, mas ainda não conseguimos arranjar tempo para ensaiar, mas vamos ensaiar pelo menos antes de lá, porque cada um tem imensos projetos, não é fácil, mas também faço parte do Charangaço. Assim. O José João também tem um projeto que é a Eira, que foi do álbum que ele gravou. Também ainda éramos para ir para a semana para o Pique, mas acho que foi adiado. Mas também faço parte desse projeto, e assim acho que efetivos, sempre não estou a esquecer de nenhum, é isto. E depois é aquilo que vai aparecendo. Com muitas parcerias. Este ano nem sequer chegou ao Encontro de Corpos, porque tem tocado já há mais de 10 anos que tem feito, mas este ano não deu para chegar a tudo. E eu estou a tentar ver se para um bocadinho, porque eu também tenho 2 filhos que são dois conjuntos que dão muito trabalho. É preciso ensaiar todos os dias, e uma mulher.
e também tenho que ver se não depois eles não se lembram como é que se chama o pai. E tenho que arranjar um bocadinho também para estar em casa, e acho que assim os projetos que agora no momento que faço parte são esses, e depois de tudo o que aparece vou fazendo. Estamos agora mesmo a chegar ao fim. Estavas a falar aqui da parte da família, que é sempre muito importante, e a parte muitas vezes mais sacrificada dentro da vida dos músicos todos. Queres deixar aqui uma breve mensagem a alguém especial? Sim, quero para a minha família toda, para a minha mulher e para os meus filhos também em especial, e para a mulher dos músicos todos que eu ensaio, para as mulheres todas, porque eu digo a eles que elas todas devem me querer matar, porque eu roubo muito tempo para eles, mas acho que depois tudo é compensado quando elas também vão ver os concertos. Elas veem que é por uma boa causa. Os ensaios e o extra ensaio, porque a gente tem sempre, se quer os ensaios, ficamos sempre a discutir. Tu sabes o que é esta vida de música, mas pronto, porque nestas alturas é que onde se combinam muitas coisas, e acertam muitas coisas é depois do ensaio. Antes do ensaio a gente não consegue chegar lá, e depois do ensaio, todos os ensaios temos reunião, e há sempre aquele núcleo que é o núcleo que não deixa aquele abaixo, e é aquele para a frente que é muito importante. Mais importante que as viagens e com os jantares, aquele bocadinho quando acaba o ensaio, ou quando acaba o treino, e quando acaba tudo, não é? Aquela pequena conversa que às vezes fica longa, que a gente depois, eu digo sempre à minha mulher, ela pergunta: a que hora chegaste? Falta sempre, é sempre a faltar assim. Mas é sempre uma boa causa. Ela felizmente ela compreende muito bem isso, acho eu, até hoje. Amanhã ela já conheceu nessas andanças, também esteve envolvida na associação. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu antes perguntar como é que ela se chamava, e disse: olha, quem toca música. Há dias que chega um bocadinho, eu às vezes digo: olha, diz a minha mulher que eu vou chegar um bocadinho tarde a casa hoje. E pronto, mas isto é normal, e são ossos do ofício, e pronto. E já era assim, eu sou como a Gabriela. Bem, Francisco, muito obrigado por teres, dentro disto tudo, arranjado um espacinho para vir aqui ao Rádio Clube, ao Fanfarra Operária Convida. Nosso muito obrigado. A todos os ouvintes, obrigado por nos seguirem. Hoje terminamos com o passo doble ao Leixa Música de Fernando Ramos, e até para a semana, cá vos esperamos.
Fanfarra Operária convida.